Bem-vindos à apresentação de resultados da Via referente ao primeiro trimestre de 2022. Estamos disponibilizando esse vídeo juntamente com o material de divulgação do período para que amanhã seja realizada a videoconferência ao vivo somente para Q&A. Nossa estratégia é desenhada para o cliente ser o foco principal e estar no centro de todo o nosso ecossistema. Logo, os resultados que apresentaremos a seguir são frutos de uma abordagem que combina múltiplas soluções à disposição do cliente, aumento do Lifetime Value e rentabilidade. A partir desse trimestre, estamos fazendo uma evolução na forma como reportamos o nosso GMV. Com o êxito que estamos tendo no avanço da nossa omnicanalidade, está cada vez mais complexo separar o nosso GMV por canal. Então, a partir de agora, passaremos a demonstrar nossos resultados separando em dois canais, Omnicanal 1P e Omnicanal 3P. Neles estão contemplados todo o GMV produzido pela loja, pelos vendedores online e pelas nossas plataformas online, facilitando assim a compreensão. No nosso release, seguimos mantendo a abertura para que o mercado não perca a comparabilidade. Nesse trimestre, atingimos 10,7 bilhões de GMV total, com um crescimento de 3,3% sobre o ano anterior. Nossa venda omnicanal, 1P online e loja, foi de 9,5 bilhões de reais. Aqui, destaco a resiliência apresentada na venda 1P online, que se manteve positiva mesmo com a forte base comparativa de 2 anos de crescimento, 123% em 2021 no primeiro trimestre e 57% no primeiro trimestre de 2020. E o desempenho da loja, que reflete o início de ano com um fluxo ainda pressionado por efeito da pandemia, mas com uma reversão expressiva a partir de meados de fevereiro, tendência observada em março e abril. Nosso marketplace segue com crescimento de GMV avançando 12% para 1,2 bilhão de reais, com forte crescimento no número de pedidos. Isso representa uma alavanca importante para a Via em termos de frequência e recorrência. Para a Via, ter todos esses canais em seu ecossistema se traduz em um cliente mais engajado quando ele se torna multicanal, com uma recorrência praticamente 3 vezes maior do que o cliente monocanal, e com crescimento do spend no trimestre de 14%. O resultado disso é um aumento na base ativa que já representa 28 milhões de clientes ativos e uma evolução de 24% do MOL, os usuários ativos mensais dos nossos apps. Quando pensamos em redes sociais, a real métrica de sucesso de uma marca é o seu engajamento, que é a soma de todas as curtidas, compartilhamentos e comentários. É esse o real valor de uma base de fãs. E nesse quesito, quando somamos todas as redes sociais das nossas marcas, os nossos personagens deram um show nesse trimestre, se distanciando consideravelmente dos perfis dos outros players do nosso segmento. O PIN e o CB, cada um deles tem a sua personalidade. O PIN é irreverente, bem-humorado, o rei dos memes. E o CB, um garoto descolado, bem informado, que adora games e sustentabilidade. Agora eu vou passar pelos principais destaques do nosso negócio no primeiro TRI. Começando pela omnicanalidade, a qual daremos cada vez mais ênfase, por linha 1P e 3P, porque é a forma que melhor representa nosso negócio e a nossa proposta de valor para os clientes. E também porque nosso vendedor online continua crescendo muito, o que torna as bases de comparações deste canal com a loja cada vez menos relevantes. Nesse slide apresentamos o acelerado crescimento do nosso marketplace. Nos últimos 2 anos, o GMV do 3P cresceu 2,5 vezes e atingiu 1,2 bilhão de reais no trimestre, representando 22% da venda online. Esse desempenho é resultado da forte escalada iniciada em 2021, na qual expandimos a base de sellers de 6 mil para 138 mil e ampliamos o sortimento de 3 milhões para 46 milhões de SKUs. Isso mostra a atratividade do nosso marketplace,
que apresentou avanço inclusive sobre o quarto trimestre, quando normalizamos os incentivos praticados em 2021 para experimentação da nossa plataforma. Lembrando que reajustamos as taxas de comissão praticadas. A complementariedade por meio do Marketplace já é uma realidade hoje para a Via. Ampliamos o sortimento oferecido e trouxemos as categorias novas que vão além do nosso core. Isso tudo tem sido traduzido em um avanço trimestre a trimestre da participação de itens de cauda longa nos pedidos do 3P, forte evolução do número de pedidos e um ticket médio que segue em queda atrelado às novas categorias. Ou seja, somos cada vez mais procurados em categorias como calçados, alimentos, moda, perfumaria, livros, limpeza, pet, entre outros. Isso está totalmente conectado com a nossa estratégia de aumentar a recorrência e o lifetime value do cliente em nosso ecossistema, além de atrair novos clientes com um menor custo de aquisição. E todo esse crescimento está vindo junto com rentabilidade para a Via. Ser omnicanal é integrar e colocar todos os ativos desse ecossistema à disposição do cliente. E é isso que acontece com o vendedor online. Na prática, são mais de 22 mil vendedores que ganham maior produtividade e possibilidades, seja vendendo na loja ou vendendo online produtos do 1P e 3P, podendo ainda oferecer a opção de pagamento via crediário digital e até mesmo serviços para alavancar a venda e a rentabilidade. Esse é um diferencial competitivo da Via, que gerou 1,5 bilhão de reais de GMV somente no primeiro trimestre, participando de 27,4% das vendas digitais, aumento de 5,9 pontos percentuais versus o primeiro TRI de 21, além de 14% do GMV total. Para o seller do 3P, o vendedor online representa uma força de venda adicional que ele não possui em outras plataformas e já tem 24% de participação no GMV do Marketplace da Via. Na venda do 1P, a participação do vendedor online é ainda maior, representando 31% de seu GMV. Importante ressaltar a relevância que a loja física possui na omnicanalidade, uma vantagem frente a players que são puramente online. Isso porque, mais do que somente um ambiente de venda, a loja se tornou também um ponto de relacionamento com o cliente, uma agência para o banco, um ponto de retirada de compras online, um hub logístico para entrega de 1P, 3P e para logística as a service, além de permitir a aquisição de novos clientes com um CAC muito baixo. Com um parque em expansão, observamos que as inaugurações têm tido o poder de trazer novos clientes, sendo que 55% deles nunca tinham comprado na Via e 15% são clientes reativados. As novas lojas ainda multiplicam em 3 vezes a venda do online na região. Continuamos observando esses dados também nas novas inaugurações. Nesse trimestre, foram inauguradas 22 novas lojas, sendo 16 inauguradas na região Norte e Nordeste, em linha com a estratégia da companhia de atingir novas praças, ganhar share e fortalecer a sua omnicanalidade. Agora, vamos falar sobre os avanços da logística, um importante pilar do nosso negócio. A omnicanalidade é uma vantagem poderosa no desafio da logística no Brasil. E a Via tem uma infraestrutura única à sua disposição para o melhor nível de serviço ao cliente. Em pouco mais de 2 anos, passamos de 16% para 62% a composição de entregas realizadas pela Via que passam somente pela malha própria, ou seja, sem a participação de um player terceiro nessa jornada. Isso se traduz em um melhor custo de serviço, vantagem que se torna mais evidente quando utilizamos a loja como um hub logístico, conforme vocês podem observar no gráfico da tela. Já temos 50% da nossa venda online sendo entregue a partir da loja, gerando benefício de custo e também redução no prazo de entrega. Ao final de 2020, iniciamos o serviço do Envias Postagem,
seguido pela introdução do Envias Coleta, nos quais sellers podem postar ou colocar na nossa malha, CDs e lojas, produtos para envio aos clientes finais. No início de 2022, com a aquisição da Logitech CNT, entramos definitivamente no Fulfillment. A sinergia esperada após o primeiro ano da integração deve ser capturada já nos primeiros 6 meses. E com os dados no slide, observamos a velocidade que estamos evoluindo. Lembrando que os efeitos desse movimento são aumento da receita, melhoria na conversão, redução no custo de servir, melhora da experiência e do nível de serviço. Aqui seguem alguns destaques. 93% dos sellers ativos estão cadastrados para o uso dos nossos serviços, um salto de 8 pontos percentuais versus o quarto trimestre de 2021 e 88 pontos percentuais versus o primeiro trimestre de 2021. As entregas no Envias, em relação ao total de entregas do Marketplace, saíram de 2,3% no primeiro TRI de 21 para 6% no primeiro TRI de 22. E agora, em abril, já atingimos 25,9%. Dentro do Envias, a participação de coleta saiu de 6% para 48% no período do primeiro TRI de 22 versus o primeiro TRI de 21. E em abril de 22 já representa 63% das entregas. A participação dos Correios nas entregas do Envias era 94% no primeiro TRI de 21 e caiu para 20% em abril de 22. Enquanto isso, o Fulfillment já representa 10% das entregas do Envias. Agora, vou passar para o Calabró, que vai falar sobre a evolução da nossa importante vertical de soluções financeiras. Obrigado, Roberto. Olá a todos. Trago nesse slide os principais destaques que tivemos no primeiro trimestre. Atingimos a marca de 12 milhões de clientes utilizando nossos serviços financeiros, o que totaliza 11,3 bilhões de reais em transações. Nosso crediário encerrou o trimestre com uma carteira de 5,2 bilhões de reais. Finalizamos o trimestre com 4,9 milhões de contas Bank e o empréstimo pessoal ultrapassou os 237 milhões de reais concedidos. O Bank segue ganhando cada vez mais espaço no dia a dia de nossos clientes, de forma prática e digital, demonstrada pela recorrência em constante crescimento. Fica claro que nossa plataforma de soluções financeiras cumpre um papel estratégico em aquisição de novos clientes, aumento de recorrência, inclusão financeira, fidelização e aumento de LTV de nossa base ativa. O Bank continua com crescimento consistente, focado em inclusão financeira por meio de ofertas de produtos de crédito e conectado no ecossistema Casas Bahia, além de oferecer opções de pagamento em nossas lojas, nosso e-commerce, diversos produtos e serviços no marketplace próprio. Em relação aos últimos 12 meses, crescemos 2,4 vezes em abertura de novas contas, somando 4,9 milhões ao final do trimestre. E os downloads triplicaram para 11,7 milhões. O Bank está cada vez mais inserido no dia a dia dos clientes. Isso se reflete no aumento de 6,5 vezes em transações frente ao ano passado. Em relação às transações de saques e depósitos em nossas lojas, o avanço é de 4 vezes. Assim, nosso TPV multiplicou por 6,7 vezes e já está na marca de 2,8 bilhões de reais. Na frente de acesso ao consumo, o Bank já representa 200 milhões de reais em vendas das Casas Bahia. O pagamento de parcelas do nosso crediário pelo app tem crescido de forma acelerada. Hoje representa 22% de todos os pagamentos mensais e já soma aproximadamente 1,2 bilhão de reais, sendo cerca de 260 milhões nesse trimestre. Como resultante de todas essas interações, a frequência de utilização segue melhorando a cada trimestre, sendo cerca de 17 vezes nos últimos 360 dias, o que demonstra que o Bank tem se tornado cada vez mais relevante na vida de nossos clientes. No próximo slide, trago informações do nosso crediário. Nossa carteira de crediário segue em constante expansão e atingiu 5,2 bilhões de reais, um avanço de 12% em relação a 2021. A provisão sobre carteira teve uma importante redução,
fruto de melhor qualidade nas safras originadas, o que mais uma vez demonstra assertividade em nossas estratégias de crédito e a importância do produto como ferramenta de venda e rentabilidade, especialmente nesse momento econômico complexo que vivemos no país. A perda efetiva da carteira também está sob controle. Nesse trimestre, representou 3,6%, uma redução de 0,4 ponto percentual em relação ao trimestre anterior, e em valor absoluto, uma redução de aproximadamente 8%. Nosso crediário cumpre um papel importante no ecossistema Via, como fonte de rentabilidade e recorrência dos nossos clientes, dado que 56% dos que utilizam o produto voltam a comprar, além de ser uma ferramenta potente de inclusão para a população sem acesso ao crédito. Como comentamos nos últimos calls de resultados, o crediário digital vem ganhando tração e relevância a cada trimestre em nosso e-commerce. Atingimos 6,3% das vendas online, com crescimento consistente trimestre a trimestre, como demonstrado no gráfico superior à esquerda. Porém, muito distante da representatividade que o produto tem em lojas físicas, que atualmente é superior a 31%. Isso demonstra a avenida de oportunidades que temos com o crediário digital em termos de venda e incremento de margem para a Via. No 3P, a opção de venda com crediário digital se encontra à disposição para os top sellers e para mais de 2 milhões de produtos. Somente em nossa plataforma, o consumidor tem a possibilidade de adquirir com crediário produtos de sortimento complementar ao de 1P. Esse é mais um diferencial que só a Via tem, em linha com a estratégia de expandir com rentabilidade o marketplace, com aumento de recorrência de nossos clientes. Nossa estratégia de empréstimo pessoal pelo Bank já atingiu a marca de 237 milhões de reais concedidos. Sua evolução se deu de forma gradativa, começando com os clientes pré-aprovados em junho de 2021, que tiveram acesso a mais uma modalidade de crédito. Posteriormente, e de maneira cuidadosa, expandimos para clientes mar aberto. Essa estratégia nos garantiu safras com qualidade e bons indicadores de inadimplência mês a mês. Interessante mostrar também que o empréstimo pessoal é uma fonte de recorrência. Já nesse trimestre, temos em média 27% dos clientes que recontrataram o produto. Na última apresentação de resultados, trouxemos esse slide para comentar sobre os próximos passos e hoje já podemos falar que temos avanços em cada uma das frentes mencionadas no último trimestre. O crediário digital 3P já é uma realidade. Lançamos em piloto nossa Bank Pag com conta MEI e conta PJ. Estamos em fase final de desenvolvimento do crédito as a service e em breve teremos parceiros conectados em nossa solução de crediário para a venda de seus produtos. Agora eu devolvo para o Roberto para falar sobre nossos avanços no campo do ESG. Obrigado. Obrigado, Calabró, e parabéns por mais um trimestre de grandes entregas. Vamos agora para alguns destaques sobre o que temos feito na Via em ESG, um importante pilar que está sendo atrelado a toda a estratégia da companhia. No campo ambiental, tivemos uma economia de 43 toneladas de emissão de CO2, com o uso de veículos elétricos para entrega da última milha, e destinamos 1.000 toneladas de resíduos para reciclagem por meio do nosso programa Reviva. Com a parceria firmada com a Pangeia, temos uma loja de produtos ecológicos e sustentáveis dentro das Casas Bahia, sendo todas as transações carbono zero, com a compensação automática. Por meio da Fundação Casas Bahia, o braço social da Via, apoiamos as famílias atingidas pelo desastre em Petrópolis com doações de móveis e colchões, além de renovarmos importantes parcerias com ONGs em São Paulo e no Rio de Janeiro. Ficamos orgulhosos de receber recentemente o selo paulista de diversidade e ver nosso trabalho reconhecido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Iniciamos o ano com a campanha de autodeclaração racial. Com o resultado, vimos o percentual de pessoas não declaradas reduzir de 23% para 19%. Hoje na Via temos 40% do time composto por pretos e pardos e 27% estão em cargos de gerência e acima. Mas sabemos que esses números não representam o Brasil. Por isso, temos como meta
45% de negros na liderança até 2025. Acreditamos que temos um longo caminho pela frente. Na governança, destaco a eleição da senhora Cláudia Woods, primeira mulher a ocupar o Conselho de Administração da Via desde que a empresa se tornou uma companhia sem controlador. Agora, chamo o Padilha para falar sobre os destaques financeiros. Obrigado, Roberto, e olá a todos. Passo rapidamente esse slide, pois vocês já devem ter tido a oportunidade de ler sobre os principais indicadores no nosso release de resultados. Aqui apresento o resultado operacional da Via, ou seja, excluindo o impacto de processos trabalhistas do legado e outros créditos não recorrentes. Foi um trimestre de grande foco em rentabilidade. A margem bruta se manteve praticamente estável e uma forte diluição de despesas, por conta principalmente do aumento na produtividade. Com isso, nosso EBITDA ajustado operacional cresceu quase 30%. Atingindo 758 milhões de reais, com margem de 10,2%, o que representa um aumento de 2,5 pontos percentuais frente ao ano passado. O lucro líquido operacional ficou em 86 milhões no trimestre, aumento de 36% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, com margem líquida de 1,2%. Nesse slide, detalhe um pouco mais a dinâmica do lucro bruto contra o primeiro trimestre de 21. Nesse trimestre, nossa margem bruta ficou em 31,1%, praticamente estável. Destacamos o investimento de 0,9 ponto percentual em competitividade. Tivemos ganho relevante nas comissões de marketplace e ganho também no crediário. Aqui detalho a performance das nossas despesas. Fechamos o trimestre com despesas totais de 21,7%, com forte redução de 2,8 pontos percentuais. Os principais impactos são maior produtividade dos nossos vendedores, que estão vendendo produtos de forma omnicanal, na loja, no online, no 1P, marketplace, crediário, garantia estendida e serviços. Também estamos trabalhando o custo de aquisição de clientes de maneira alavancada, além das lojas, do banco, dos canais B2B, app e do vendedor online. Tudo isso se traduz numa menor necessidade de mídia paga. Aqui temos a bridge da evolução do lucro líquido operacional. A estabilidade sustentável do lucro bruto e a forte diluição de despesas resultaram no EBITDA de 758 milhões de reais, 178 milhões de reais acima do igual trimestre de 2021, com margem de 10,2%, ganho de 2,5 pontos percentuais. O aumento dos juros, reflexo do aumento da Selic, gerou custo adicional de 148 milhões de reais em relação ao primeiro trimestre de 21. Nosso lucro líquido operacional totalizou 86 milhões de reais, com margem líquida de 1,2%, com forte melhoria sobre o primeiro trimestre de 21, ganho de 23 milhões de reais e 0,4 ponto percentual. Aqui temos a bridge do fluxo de caixa do primeiro trimestre de 22. Vale lembrar que o primeiro trimestre do ano sempre apresenta consumo de caixa, por ser um período seguinte ao maior volume de vendas do varejo. Dito isso, nosso consumo de capital de giro sazonal foi de 840 milhões de reais, com melhoria no estoque de 243 milhões de reais. Os gastos com demandas judiciais trabalhistas totalizaram 300 milhões de reais por condenação e mais 92 milhões de reais por acordo. A monetização de créditos tributários totalizou 308 milhões de reais no trimestre, mais do que compensando nossos gastos com as condenações trabalhistas. Nosso consumo operacional foi de 663 milhões de reais nesse trimestre, contra 1,2 bilhão de reais no primeiro trimestre de 21, uma melhora de 591 milhões de reais, o que significa uma redução de 47%. Nosso CAPEX foi de 453 milhões de reais, 160 milhões de reais maior do que o primeiro trimestre de 21. O foco foi na abertura de 22 lojas novas e, principalmente, nos projetos e entregas de tecnologia, com aproximadamente 70% do investimento total, acelerando a evolução digital da Via. Agora vamos falar sobre as demandas judiciais trabalhistas no primeiro trimestre. Como falamos,
totalizamos 300 milhões de reais em condenações e mais 92 milhões de reais por acordo. Reforço que o assunto está totalmente sob controle. Destaco também que 1. As despesas foram 56 milhões de reais inferiores ao mesmo período do ano passado. E 2. As entradas de novos processos apresentaram uma redução de 43% contra o ano passado. Também tivemos queda no estoque de processos mais caros, de 68% para 56%, com redução de aproximadamente 10 pontos percentuais nos processos de 3 a 6 anos. Com isso, seguimos dentro do intervalo esperado para o guidance de despesas e também de saída de caixa do ano. Sob o plano de monetização de créditos, como falamos, monetizamos um total de 308 milhões de créditos nesse trimestre, ratificando que nossa estratégia é assertiva e eficiente. Esperamos monetizar quase a totalidade dos créditos até 2027, como demonstrado na curva. Em 2022, nossa expectativa é de monetizar um total de aproximadamente 1,8 bilhão de reais. Também continuamos avaliando oportunidades para acelerar a monetização quando for viável. Como informado ao mercado, realizamos 2 operações de venda de créditos de ICMS, que totalizaram 500 milhões de reais. Sobre nossa posição de caixa e dívida, nossa posição de caixa, incluindo recebíveis de cartões, totalizou 5,2 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2022. Nossa dívida foi de 4,6 bilhões de reais, tendo praticamente 70% dos vencimentos no longo prazo, versus 34% no mesmo período do ano anterior. O indicador de alavancagem financeira medido pelo caixa líquido versus o EBITDA ajustado dos últimos 12 meses ficou em 0,4 vezes. Concluindo, a Via possui uma posição saudável de estrutura de capital, com índices de alavancagem em patamares inferiores aos covenants financeiros. Agora eu devolvo a palavra ao Roberto, que fará as considerações finais. Obrigado, Padilha. Gostaria de agradecer ao timaço de colaboradores da Via, aos nossos milhões de clientes, milhares de sellers do Marketplace, acionistas, conselheiros, analistas, parceiros de negócio e fornecedores, pela confiança depositada. Iniciamos o ano com avanços importantes em todo o nosso ecossistema e empenhados em fazer a Via evoluir cada vez mais. Temos um ativo logístico único no Brasil e a aquisição da CNT no início do ano nos colocou em um novo patamar para sermos ainda mais produtivos. E isso já é uma realidade hoje e ganhará muito mais tração nos próximos trimestres. A Via segue ampliando o crediário, uma importante alavanca de vendas, rentabilidade, aquisição e fidelização de clientes. Hoje, nossos sellers também podem utilizar essa ferramenta, aumentando o seu mercado endereçável e atingindo novas regiões. Nosso Marketplace segue agregando muita complementariedade de categorias, demanda e recorrência, gerando grandes sinergias para a nossa estratégia omnicanal, que ganha mais robustez com a expansão de lojas para novas regiões e com a força do nosso 1P online. Continuamos motivados e engajados para seguir trabalhando e entregando todo o potencial que o ecossistema da Via possui. São agora 11 trimestres consecutivos de entregas muito relevantes da nova gestão, sempre em linha com o que prometemos. Além disso, na medida em que nosso legado trabalhista vai sendo resolvido com a efetiva gestão e acompanhamento 100% dentro das projeções, fica evidente o impacto positivo esperado em lucratividade e de geração de caixa para os próximos exercícios seguintes, começando já em 2023, conforme o nosso guidance. Já observamos recuperações, com o aumento da confiança do consumidor, melhora no fluxo de loja e perspectivas positivas quanto ao 13º antecipado. Obrigado mais uma vez, um forte abraço e nos encontramos na sessão de Q&A.